E aí? Hoje a gente vai pegar um tema que muita gente acha um porre, a tal da análise de logs, e transformar numa coisa muito mais legal, numa investigação de detetive. A ideia é mostrar como cada linha de código, cada registro, pode ser uma pista para desvendar um mistério digital. Pensa na cena. 2 da manhã, tá tudo quieto e de repente, pim! Um alerta de segurança solitário pipoca na tela. A primeira reação poderia ser, é só um, mas é aí que o trabalho do detetive começa. Esse alerta pode ser a pontinha de um iceberg gigantesco, ou só um alarme falso mesmo. Como saber a diferença? Pois é, a resposta está nos detalhes. Muito bem, vamos lá. O nosso alerta inicial, essa é a nossa cena do crime. E como em qualquer investigação que se preze, a primeira coisa a fazer é procurar evidências. E no nosso caso, as evidências estão todas nos logs do sistema. E aqui está o pulo do gato, a coisa mais importante para entender. Logs não são só um monte de texto chato. Eles são, literalmente, as pegadas digitais. Contam a história inteira do que aconteceu, passo a passo. Cada tentativa, cada acesso, com sucesso ou não, fica tudo marcadinho ali. Nossa missão é aprender a ler essa história. Ok, agora que a gente já sabe onde procurar as pistas, vamos dar uma olhada nos 3 tipos principais de pegadas. Ou seja, os 3 tipos de logs que são essenciais para qualquer analista de segurança conseguir montar esse quebra-cabeça. Para começar, os logs de autenticação. Pensa neles como se fosse o livro de registros da portaria de um prédio. Ali está anotado quem tentou entrar, que horas, em qual apartamento e, o mais importante de tudo, se a chave que a pessoa usou funcionou ou não. E quando a gente olha de perto, os detalhes são incríveis. O timestamp grita pra gente quando aconteceu. O usuário e o IP de origem apontam o dedo pro quem. E o resultado? Bom, ele diz se o plano deu certo ou não. Cada um desses campos é uma peça fundamental para a nossa investigação. Depois, a gente tem os logs da web. Se os logs de autenticação são sobre quem entra no prédio, os logs da web são sobre o que a pessoa fez depois que entrou. Eles mostram cada sala que a pessoa visitou, cada documento que ela pegou. É praticamente um diário de bordo super detalhado da visita. E olha só as pistas aqui. O endpoint acessado diz qual sala o visitante tentou abrir. O código HTTP mostra se a porta estava aberta, que é o código 200, se estava trancada, o 403, ou se deu algum problema no meio do caminho, tipo um 500. O User Agent pode até dar uma dica sobre as ferramentas que o invasor estava usando. E para fechar essa trinca, temos os logs de firewall. Esse aqui é o segurança do portão principal do condomínio. É ele quem decide quem pode sequer chegar perto dos prédios. É a nossa primeiríssima linha de defesa e, claro, uma das primeiras fontes de evidências. O ponto crucial aqui, a informação de ouro, é o campo ação. Ele diz na lata, sem rodeios, o firewall permitiu, deu um allow, ou ele bloqueou, deu um deny. Uma palavrinha que pode mudar completamente o rumo da nossa investigação. Beleza, já vimos quais são as pistas. Agora, o mais importante, a gente precisa virar a chave na nossa cabeça e pensar em como usar essas pistas. Não adianta só coletar um monte de dado, a gente tem que pensar como um detetive e começar a fazer as perguntas certas. E aqui que a mágica acontece. É assim que a gente transforma dados que parecem aleatórios numa história. Cada campo daquele ajuda a responder uma pergunta fundamental. Quem, o que, quando, onde. O timestamp é o quando, o SRCIP é o quem. Simples assim. E essa frase resume tudo de um jeito perfeito. O objetivo final não é só fazer uma lista de alertas. É usar todas as evidências para construir uma narrativa, uma história que faça sentido e que explique exatamente o que aconteceu, do começo ao fim. Certo, mas para contar essa história direito, sem se perder no meio do caminho, a gente precisa de um método. Vamos ver agora um processo bem estruturado, em 5 passos, que leva a gente da confusão do alerta inicial até a clareza da conclusão final. Esse processo é o nosso mapa. A gente começa com a leitura inicial, que é basicamente entender do que se trata o alerta. Depois vem a extração de evidências, a hora de mergulhar de cabeça nos logs e pescar as pistas. Em seguida, a gente procura por persistência, que é qualquer sinal de que o invasor conseguiu se instalar no sistema. A partir daí, a gente já pode fazer uma classificação inicial e, por fim, usa um checklist formal para garantir que tudo foi documentado certinho. E esse checklist é a nossa ferramenta para não deixar nada passar. Cada pergunta aqui é super importante. Teve sucesso no ataque? O invasor tentou virar administrador usando comandos tipo sudo? O IP era de dentro ou de fora da nossa rede? As respostas para essas perguntas é que vão construir o nosso caso. Com todas as provas coletadas e organizadinhas, chegou a hora de bater o martelo, de chegar a uma conclusão. É o nosso veredito. É aqui que a gente separa o joio do trigo.
as tentativas que falharam, dos incidentes de verdade. Olha só esse exemplo, ele mostra como o contexto muda tudo. No cenário A, a gente tem um monte de barulho, 30 tentativas, mas nenhuma invasão de fato. É uma tentativa bloqueada e vida que segue. Agora, olha o cenário B. Poucas tentativas, mas uma delas deu certo e, logo depois, o invasor virou superusuário. Isso, meu amigo, é um comprometimento confirmado. Um incidente gravíssimo. Os detalhes fazem toda a diferença. E tem mais uma camada de contexto que é crucial. Um ataque vindo de um IP de fora da empresa é uma coisa. Agora, um ataque com as mesmas características, mas vindo de um IP de dentro da rede, isso pode significar que o invasor já está lá dentro, ou pior, que é uma ameaça interna. A prioridade e a resposta mudam da água para o vinho. No final desse processo todo, a gente deixa de ser só um espectador passivo de alertas, a gente se transforma num investigador de verdade. Alguém capaz de analisar, juntar as peças e tomar uma decisão. E essa é a grande virada de chave. A gente sai de uma postura reativa, de só olhar o que o sistema mostra, para uma postura proativa, onde nós contamos a história do que aconteceu. A gente passa a ser a inteligência por trás da ferramenta. Os logs são como um livro, só que escrito numa língua que nem todo mundo entende. Com as técnicas que a gente viu, a gente aprende a traduzir esse livro. A história do ataque está toda lá, esperando para ser contada. A questão que fica é: estamos prontos para ser os detetives que vão decifrar essa história?